nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Nona semana do Tempo Comum. Hoje, dia de São Marcelino e São Pedro, santos que pertenceram ao clero romano no século IV. Santos que demonstraram o amor a Jesus com a vida e até com a morte. São Pedro e Marcelino foram instrumentos da divina providência para a evangelização, e que assim também possamos ser instrumentos nas mãos de Deus e que a nossa vida seja um testemunho vivo. São Marcelino e São Pedro, rogai por nós. A primeira leitura está no livro de Tobias, capítulo 3, versículos de 1 ao 11a e de 16 ao 17a. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa de meus pecados, de minhas transgressões ou de meus pais, que pecaram diante de Ti, porque não obedecemos aos Teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os Teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos Teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de Ti. Trata-me, pois, como Te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna, e não afastes, Senhor, de mim a Tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbátana, na Média, teve também de ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela, como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos? Já foste dada a 7 homens e de nenhum até agora tiveste proveito, porque nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai no andar superior com a intenção de se enforcar. Mas pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venha injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o Teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial número 24. A nossa resposta será: A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio. Que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Evangelho está em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 ao 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira, meu irmão e minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria.